Vamos celebrar a Páscoa do Senhor. Estamos aqui para celebrar a ressurreição. Jesus está vivo e é isso que nos faz nos juntarmos aqui como família, e são todos bem-vindos para essa celebração. Quero ler com você o texto de Lucas, capítulo 24, os primeiros versículos, quando o evangelista diz: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Amém? Vamos ler todos juntos o final aqui do versículo? Ele não está aqui, ressuscitou. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para adorarmos aquele que ressuscitou, aquele que está vivo. E nessa celebração, de uma maneira especial, nós vamos contar com a participação das nossas crianças. Então eu queria chamar as crianças aqui à frente, e elas vão nos conduzir aqui em 2 canções. Junto com a gente, essa canção é conhecida, para a gente adorar junto com eles, que Jesus nos chamou pela cruz, mas Ele está vivo, e é por isso que faz sentido estar aqui cantando nessa manhã. Para com seu povo.
gente vai continuar lendo esse texto. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está, sentado no lugar de honra à direita de Deus. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Esse é um momento de confissão de pecados, para que o Senhor escute do nosso coração ou até mesmo da nossa voz nesse momento, aquilo que não está de acordo com a conduta de um povo santo, amado e escolhido. E Ele já nos perdoou, amém? Já estava sobre Ele todo o nosso pecado, mas nós podemos receber o perdão e também podemos dar o perdão nesse momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelo teu sacrifício, pelo teu amor grandioso. Nós nunca vamos ter ideia do que o Senhor suportou naquela cruz, em momentos antes da cruz. Senhor, mas como somos agradecidos, porque entendemos que é o teu sacrifício e a tua ressurreição que traz sentido para a nossa vida e que nos traz paz com o Senhor. Podemos estar na tua presença em paz, reconciliados. Obrigada, Senhor Deus. Nos ajuda, nos ensina a perdoar, assim como o Senhor tem nos perdoado. Em nome de Jesus. Amém.
Antes de você sentar, dá um abraço aí quem está do seu lado, diz, ó, que bom que você está aqui, bom que você veio. Deseja aí uma feliz Páscoa. Amém. Se você pudesse assentar. Amém. Queria chamar as crianças aqui à frente. A gente vai orar por elas. Aqui, ó, Lê. Desse lado aqui, ó. Lu. Vem desse lado aqui. Pode vir aqui, ó. Vem cá, Mel. A gente vai orar por elas. Eles vão ter o tempo deles também agora de ensino, e nós queremos, fala, meu sobrinho está aí hoje, bom, Mateuzinho? Vamos agradecer aqui pela vida deles, ó, depois vocês têm que tomar cuidado aqui, para não cair nada, tá? Porque se cair, dá prejuízo. Vamos orar aqui, você pode estender sua mão? Deus, nós oramos pela vida das nossas crianças, agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem dado a eles saúde, vida, e eles podem desde cedo aprender aqui em comunidade, a adorar, a servir, e nós agradecemos por isso. E nesse tempo onde eles também vão ter o ensino, onde vão ouvir da Tua palavra, que o Senhor fale com eles. Entregamos esse tempo ao Senhor, pedindo que a Tua boa mão seja sobre a vida de cada criança aqui da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Ó, devagar aí. Cuidado aqui, pode ir lá. Amém. Depois eles vão voltar para cantar aqui mais uma música com a gente no final. Eu quero dar alguns avisos aqui, rapidinho. O primeiro deles é sobre a nossa vida financeira aqui da comunidade. A gente começa esse mês aqui de abril. Deixa eu lembrar aqui quanto que a gente está perto de 30% do nosso orçamento desse mês. Então, se você é aqui da casa e pode contribuir para a gente alcançar os nossos 100%, a gente é grato a Deus pela generosidade aí dos irmãos. A gente tem feito aqui esse recadastramento, estamos adequando aí a Lei Geral de Proteção a Dados, eu acho que esse é o nome. Então, se você é membro da igreja, fez o bem-vindo, eu peço encarecidamente a sua ajuda para que a gente possa ter esse recadastramento atualizado. Então, se você é aqui da nossa igreja, a gente precisou fazer isso, é uma plataforma que nós compramos aí, que atende toda essa questão da lei, queremos deixar tudo organizado aqui. Então, essa é a forma. Então, se você ainda não preencheu, por favor, nos ajude nessa atualização aí, ok?
Hoje é o último domingo dessa campanha que a gente fez durante todo o mês de março, um presente para conviver. Nós estamos adquirindo a questão aqui do som, tem uma questão acústica, a gente quer aqui adaptar uma sala também para as crianças, comprar um instrumento musical, e isso tudo vai ser possível com a colaboração dos irmãos. A gente alcançou um pouco mais da metade daquilo que a gente tinha pensado para essa campanha, mas a gente está dando essa oportunidade nesse último domingo. Então, se você pode ajudar, é só você no final aqui da nossa celebração, passar ali, hoje está a Patrícia, o Gui, e aí você pede ali para passar o seu cartão. Se você pode dar um valor menor do que esse, não tem problema. Se você quiser fazer isso via Pix, identifique ali os 10 centavos, para a gente saber que essa campanha, se você pode nos ajudar, a gente está, nesse último domingo aqui, querendo fechar essa nossa campanha, para poder saber o que a gente vai poder fazer e conseguir com essas ofertas, com essa campanha aqui especial. Então, se você pode nos ajudar, eu peço aí que você faça ainda esse domingo, saindo aqui, ou fazendo via Pix, colocando essa identificação, tá bom? E aí no domingo que vem a gente vai prestar conta aqui de tudo que a gente conseguiu durante esse mês. Amanhã nós começamos esse novo encontro de oração, então 6/4, segunda-feira, 7:30 da noite. Se você quer ter um tempo de oração, a gente quer convidar você. Ali na recepção nós temos alguns papéis como esse aqui, e aqui a gente tem orado por esses pedidos de oração. Então, se você quer que o seu pedido seja compartilhado e que outras pessoas orem junto com você, então você pode pegar ali na recepção, preenche aqui e depois coloca aqui. E durante esse mês de abril nós estaremos diariamente orando por esses pedidos. Então eu quero incentivar e convidar você a estar aqui com a gente toda segunda-feira não, a primeira segunda-feira aqui, amanhã, dia 6/4, a partir da outra segunda, a escola bíblica, ok? Lembrar os jovens, esse mês eles vão ter 2 encontros, um é esse sábado agora, fale com o Tiago, com a Samira, o pequeno grupo que tem funcionado aí a cada 15 dias, então se você é jovem, se comunique aí, entre em contato com eles e participe desse tempo novo dos jovens aqui na igreja também, tá bom? Queria orar com você, talvez você tenha um pedido de oração, a gente quer orar por esses pedidos aqui também, e eu queria que você colocasse nessa hora diante de Deus o que vai aí no seu coração, na sua vida, e nós vamos orar nessa hora, pedindo a bênção e a graça de Deus sobre nós. Pai, nós te agradecemos nessa manhã, porque estamos aqui, reunidos como família, como irmãos e irmãs, reunidos em torno do teu nome, para celebrar a tua ressurreição. E nós também temos no nosso coração motivos de oração. São situações, são pessoas, são questões da nossa alma que talvez tenham trazido tristeza, tenham trazido dias difíceis para nós, mas nessa hora nós queremos, em nome de Jesus, apresentar tudo diante do Senhor. Queremos colocar com fé no teu altar, crendo e sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso nos visita nessa manhã, ouve a nossa oração aqui, que seja um tempo de ânimo novo, de renovação de esperança, renovação de fé, para que a gente continue e para que a gente creia nesse poder da ressurreição. Que o teu Espírito fale conosco e ministre aqui a cada coração. Queremos apresentar aqui cada motivo de oração que estão aqui nesses papéis, o que nós trazemos no nosso coração. Queremos apresentar tudo o que vai acontecer aqui na igreja durante esse mês, o encontro de oração amanhã, essa campanha que a gente está fazendo, a escola bíblica. Deus, são tantos sonhos, tantas coisas que nós temos aqui, queremos
pedir mesmo a tua orientação e a tua direção. Queremos experimentar disso. Queremos poder vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nós entregamos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos visite nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode abrir a sua Bíblia, João, capítulo número 20. João, capítulo número 20. E nós vamos ler com o João, o Evangelho de João hoje. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixou-se para olhar e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Até então, não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram o meu Senhor, respondeu, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Ele disse: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. Então contou-lhes o que lhe dissera. Faça uma oração, peça para Deus falar com você nessa manhã. O sepulcro vazio virou o mundo todo dos primeiros discípulos de ponta cabeça. E esse evento se propõe a virar o nosso mundo do avesso também. Hoje, sem dúvida, é o domingo dos domingos. É o dia e o domingo, embora todos os dias e todos os domingos sejam importantes, nós cremos que esse domingo, domingo da ressurreição, na tradição cristã, é o domingo mais importante.
E para a nossa reflexão de hoje, a gente, no calendário litúrgico da igreja, o texto apresentado do Evangelho que narra a ressurreição de Jesus é o Evangelho de João, capítulo 20, que o João nos leu aqui nessa manhã. E algo que é similar nos 4 evangelhos, e nós lemos aqui no início da nossa celebração, o Evangelho de Lucas, é essa maneira direta e sucinta do evento ressurreição. Veja que o texto bíblico, em nenhum dos evangelhos, ele se propõe a mostrar o como isso aconteceu. Mas eles partem desse pressuposto que, de fato, a ressurreição é uma realidade. Sim, a ressurreição é um fato histórico. Ele acontece no tempo e no espaço. O evento Cristo é uma realidade. Ele ressuscitou. E o texto que nós lemos começa enquanto o dia ainda estava escuro, naquela primeira manhã de domingo. Maria Madalena, de alguma maneira, ainda na escuridão das primeiras horas da manhã, ela encontra luz suficiente para chegar até o túmulo. Não fica claro no Evangelho de João qual era o objetivo que ela tinha ao chegar lá. Outros evangelistas vão dizer que as mulheres que foram até o túmulo, de alguma maneira, queriam cuidar do corpo de Jesus. Mas o texto de João não deixa muito claro se ela vai para isso, ou se ela vai ali apenas para lamentar e para chorar, prestar suas homenagens. O que a gente pode imaginar é que esse caminho é um caminho feito com muita emoção, muita coisa passando pela cabeça e o coração dela. E ao chegar no túmulo, o texto nos narra que o túmulo está vazio, e a suspeita é que o corpo de Jesus havia sido roubado. É muito interessante porque quando você lê a história da época, esse crime era um problema sério e muito comum, a ponto do Império Romano editar um decreto para que essa prática de roubo de corpos não continuasse. Mas diante daquela cena da pedra removida, do túmulo vazio, a gente vai ver uma outra atitude que é muito comum na narrativa da ressurreição, que é a correria. Maria corre para pedir ajuda, mas essa correria é cercada por medo, por confusão, por não entender o que está acontecendo. Então ela corre, conta tudo a Pedro e muito provavelmente a João, o discípulo a quem Jesus amava. E Pedro e João, correndo também, vão verificar a notícia de Maria. E eles, como 2 investigadores, eles confirmam que não só a pedra havia sido removida, mas o túmulo, sim, estava vazio. E eles chegam a essa conclusão por conta dessa faixa de linho, que estava arrumada, que estava muito bem colocada. E a conclusão deles é ressurreição. Jesus não está mais aqui. O corpo de Jesus não estava lá. Ladrões normalmente não deixam a casa organizada. Eu não sei se você já teve o desprazer de ter a sua casa assaltada. Uma vez a gente morava em uma casa e a gente saiu num domingo e quando a gente voltou no final do dia, a casa tinha sido arrombada e era joia, era anel, era roupa, era livro, era tudo espalhado pela casa. Eles não têm a preocupação em deixar as coisas organizadas. É muito improvável que um ladrão de túmulos da antiguidade tivesse se dado o trabalho de desembrulhar um cadáver que estava embalsamado. João 19, o Evangelho de João, narra que Nicodemos e José de Arimateia haviam untado o corpo de Jesus com mirra e com outras especiarias,
uma grande quantidade, um historiador vai dizer que era quase 34 quilos de especiarias no corpo de Jesus. E imagine que para você desuntar, levou um tempo considerável. Um ladrão não teria paciência para desembrulhar o corpo. E ele não seria tão organizado a ponto de dobrar e de colocar tudo de maneira organizada. Diante da impossibilidade do roubo, versículo 8 diz que João, ele entra no túmulo. E quando ele entra no túmulo, ele vê e crê. Ele viu e creu. Ele não vê e crê apenas nas palavras de Maria, como alguns vão dizer, mas ele vê e crê. O fato de Jesus não estar mais no túmulo. Bernardo Shaw, esse teólogo, vai nos lembrar que o sepulcro vazio não é um detalhe metafórico que tanto faz. Porque se tivesse permanecido morto após a sua crucificação, Jesus não teria passado de um impostor lunático, e seria tolice ser cristão. O versículo 10 que nós lemos, narra que eles simplesmente voltam para casa. Pedro e João voltam para casa. Novamente, é impressionante porque a mais importante de todas as histórias bíblicas não tem nenhuma emoção. Não diz se eles voltaram confusos, não diz se eles voltaram perguntando, não diz se eles voltaram pulando de alegria. O texto só diz que eles voltaram para casa. Eles nem deram um tchau para Maria que estava ali. Eles nem se despediram de Maria, simplesmente voltam para casa. E deixam Maria sozinha. E o texto que nós lemos diz que Maria, quando vai para esse lugar, ela fica sozinha e ela entra num choro. E a gente começa esse momento, porque ainda parece que está escuro. Não importava o quanto de luz de sol já havia subido, mas nesse ponto da história, para Maria ainda está vivendo numa escuridão persistente. A primeira descrição de emoção que nos é apresentada nesse texto é de tristeza. Ela chora muito. E aí a gente pode perceber que é aqui em que a Páscoa começa. A Páscoa começa, a Páscoa tem início. A Páscoa, ela dá esses primeiros sinais na escuridão, no choro, no lamento, na sombra da morte. Não é aí que a história vai terminar, mas ela começa aí. E parece, e é verdade, porque nós lemos isso nesse relato, existe algo profundamente diferente em Jesus ressuscitado. É muito interessante porque, em outras narrativas, a partir da sua ressurreição, ele precisa exibir as suas cicatrizes para provar que de fato era ele. No final do Evangelho de São Mateus, uma das últimas palavras que nós lemos é que, embora ele estivesse no meio dos seus discípulos, o texto narra para nós que alguns dos discípulos duvidaram, duvidando se realmente era ele que estava ali. Da mesma forma, porque parece que há algo diferente aqui no corpo de Jesus, Maria, o texto narra para nós, ela olha para Jesus. Mas a princípio, ela o confunde com o jardineiro do túmulo. E aí, é só na hora que Jesus pronuncia o nome dela, Maria, Maria. Talvez essa voz que tinha pronunciado tantas vezes esse nome, ela percebe quem está ali, ela reconhece que é Jesus e ela exclama, Rabone, que significa mestre. E a partir daí, Maria se torna a primeira mulher
e não a primeira mulher apenas, mas a primeira evangelista ordenada da história é uma mulher. E ela é autorizada pelo próprio Jesus a ir anunciar aos discípulos que ele ressuscitou. E ela cumpre esse encargo dado pelo Cristo de maneira alegre. Embora os discípulos, num primeiro momento, ficam desconfiados. Tomé, por exemplo, continua duvidando por um bom tempo seguinte. Mas naquele instante, quando o nome dela é pronunciado, quando ela tem aquele encontro pessoal com Cristo ressurreto, a tristeza de Maria é definitivamente mandada embora. Ninguém conseguiu dizer nada que a fizesse questionar que aquela pessoa com a qual ela encontrara no jardim do túmulo, de fato, era Jesus ressuscitado e vivo. Eu não sei se isso chama a sua atenção, mas a leitura corrida do texto até esse momento, não há nada de grandioso, não há nada de espetacular, não há nada de luminoso com o qual a gente poderia imaginar a ressurreição do Salvador do mundo. Sabe por quê? Porque a Páscoa, a ressurreição, ela não surge de um de repente no Evangelho de João, mas a Páscoa, ela nasce, ela acontece, ela surge desse tempo um pouco escuro, confuso, de muita correria, de morte, de tristeza, que de alguma forma vão definir o tom desse capítulo que nós lemos. João está nos apresentando um relato que aconteceu, um relato fidedigno, autêntico da manhã da ressurreição. Veja que aqui a gente não tem nem algo fantasioso, não tem nada exagerado, não tem nem um tom daquilo que dizem que é uma história de pescador, que tem que aumentar alguma coisa para parecer que... Não, a gente não tem nada disso. Eu não sei se isso chama a sua atenção, mas, por exemplo, ninguém aqui tem um testemunho de alguém que realmente viu Jesus saindo do túmulo. E João aqui não finge que teve alguma testemunha. Não, não tem nada exagerado. O que existe é um relato direto, conciso, autêntico. E mais uma vez, para nos lembrar que de fato, não há dúvida desse acontecimento. De fato, a ressurreição aconteceu. E como eu disse no início, o texto bíblico não tem essa preocupação em nos apresentar o como isso ocorreu. Mas a grande pergunta que talvez surja para mim e para você diante da ressurreição do Cristo é: e daí? O que eu faço com isso? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha história? O que isso tem a ver com o meu 2026? E eu quero dizer para você que, pelo menos, a ressurreição de Jesus deve nos levar, primeiro, ao fascínio. O versículo 15 que nós lemos, ele disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Ela, pensando que era o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E aí no versículo 16 ele diz: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico: Rabone, que significa mestre. Nós estamos aqui diante de uma cena fascinante. E quem nos chama a atenção para isso é o Eugene Peterson, quando ele diz que Maria, quando está no túmulo chorando e acha que é o jardineiro, e ele começa esse diálogo, e ela reconhece a voz de Jesus, e ela diz para ele: mestre. Esse termo, ele denota essa mistura de uma profunda reverência, quando ela chama ele de Rabone, mas também uma intimidade afetiva, como se ela estivesse dizendo: o meu mestre está vivo.
O túmulo vazio, a correria de Maria, a correria de Pedro e de João, as lágrimas de Maria, esse encontro emocionante, nos apontam para esse elemento do fascínio na ressurreição de Jesus. E quando eu escolho olhar por esse prisma, é porque normalmente aquilo que nos fascina é algo que nos pega desprevenido, é algo que está acima de qualquer suspeita e expectativa, não dá para explicar. É algo muito pessoal, é algo que requer presença, é algo que requer um envolvimento pessoal, é algo que a gente não espera e a gente diz, uau, que é isso? Eu temo porque o nosso mundo é um mundo que não nos incentiva mais ao fascínio, diante da realidade que a gente vive. Talvez, um dos motivos que tem feito com que a gente perca essa ânsia e esse desejo pelo fascínio, é porque a gente vive num mundo de muitas competências, num mundo de muito controle, em que a gente precisa ter o controle de tudo e de todas as coisas, a gente não quer perder a mão, e a gente perde essa ânsia, esse desejo de nos fascinarmos por aquilo que nós não temos controle, não queremos ser surpreendidos, não queremos mais sermos pegos de surpresa, queremos ter controle, queremos as coisas do nosso jeito, queremos as coisas à nossa maneira, mas a ressurreição é um convite ao fascínio, à surpresa, ao espanto. A nossa vida diante da ressurreição, ela é colocada de cabeça para baixo, quando nós reconhecemos que a partir da ressurreição de Jesus, um novo mundo começou. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa fé é vã se a ressurreição não acontecer. Por isso, meu primeiro convite para você nessa manhã, é que você deixe o túmulo vazio trazer para a sua vida espanto, maravilhamento, fascínio. Jesus está vivo, e isso muda tudo. Nessa manhã, o convite é para que nós ouçamos a voz de Jesus chamando pelo nosso nome, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. Nessa Páscoa, ao celebrarmos a ressurreição do Cristo que está vivo, que essa história traga fascinação à sua existência, que você fique maravilhado, espantado, porque de fato Ele ressuscitou, Ele está vivo, o túmulo está vazio. Mas a ressurreição também é um convite a uma vida de esperança. O texto diz, no versículo 17, Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Como eu disse, João 20 surge nesse contexto de escuridão, de morte, de tristeza, de choro, de correria, inerente ao contexto dos primeiros discípulos, que estavam vivendo tudo isso por conta da partida de alguém que era muito importante para eles. Mas esse encontro com Maria nos lembra que a ressurreição de Jesus, ela é um convite a uma vida cheia de esperança. Porque de alguma maneira, talvez esse contexto em que se dá a ressurreição, pode ser parecido com o contexto de muitos e muitas aqui nessa manhã. Talvez a sua vida hoje, ela está imersa em meio a tristezas, a dias cinzentos, escuros, um mundo sombrio, cercado por notícias e por dias ruins, sinais de morte por todos os lados.
Mas a boa notícia do Evangelho, para além do fascínio que a ressurreição deve fazer surgir no nosso coração, a ressurreição nos convida, e eu gosto muito de alguns teólogos que trazem essa ideia da esperança como um verbo, a gente esperançar. Porque a Páscoa, a ressurreição, ela chega para aqueles que, como Maria, aquelas que, como Maria, se vêm chorando, e choram muito, choram por dias, choram por meses. A Páscoa, a ressurreição, é a esperança para quem vive na correria. A Páscoa, a esperança, é a boa notícia que eu e você podemos crer que o triunfo de Deus na vida é real. Jesus ressuscitou. A ressurreição nos dá esperança, porque a partir de agora, a vida, guarde isso, a vida e não a morte tem a última palavra. A última palavra não é mais de tristeza, de morte, de choro, não. A última, a melhor, a mais gloriosa, a mais poderosa palavra agora é vida. Existe vida porque Ele ressuscitou. Então a ressurreição de Jesus, meu irmão e minha irmã, ela lança luz e nos faz viver agora com esperança. Em meio às nossas sombras, em meio às nossas mortes, em meio aos nossos dias difíceis, nós precisamos lembrar que elas não têm a última palavra, porque um novo mundo começou, uma nova criação começou, e nós aguardamos o dia em que nós estaremos todos juntos com Ele, vivendo a nossa vida plenamente com Ele. Pode ser, meu irmão, que a sua Páscoa esteja sendo marcada por dias de sinais de tristeza, morte. Talvez não há alegria para você acordar às segundas-feiras. Talvez a sua segunda-feira é igual lá em casa. Tem um dos meus meninos que quando chega no domingo à noite, ele vira para a gente em volta da mesa e diz: pai, eu não estou preparado para segunda-feira. Talvez você tenha vivido esse peso. Talvez alguns aqui, além de tristeza, de falta de alegria, talvez a própria Páscoa talvez não faça muito sentido para a sua vida. Mas eu quero convidar você a fazer aquilo que João viu, a ver e a crer. Sim, há um Salvador ressurreto que nos dá esperança. Temos um Salvador que transborda vida nova. E veja que talvez, porque a gente vive nesse mundo idealizado que tem que ficar tudo bom para a gente ter essa nossa relação com o ressuscitado. Não, a boa notícia da Páscoa é que mesmo a escuridão, mesmo o dia cinza não indo embora completamente, a esperança da ressurreição, ela está disponível a cada um de nós. Ela está disponível para nós hoje, aqui, agora. Ele sabe o nosso nome, Ele nos chama pelo nome. Por isso, não importa quão profunda seja a escuridão que a sua vida esteja sendo vivida. A ressurreição é um convite a essa renovação de esperança, a começarmos a viver essa nova vida de Jesus agora, hoje, celebrando de fato essa verdade, Ele ressuscitou, e vivendo e crendo com toda a convicção do nosso coração, que é verdade, a morte, a tristeza, elas não terão a última palavra na nossa vida, porque nós cremos e vivemos com a esperança de um Cristo ressuscitado. Termino lembrando a cada um de nós aquilo que o teólogo N.T. Wright nos diz. A boa notícia que a ressurreição nos dá é que se cremos de fato que Cristo morreu e ressuscitou e um novo mundo iniciou,
tudo começa a fazer sentido. Deus começa a fazer sentido para a nossa existência. O mundo, nossa vida começa a ter sentido. Entendemos a partir da ressurreição que Jesus, Ele nos escolheu, nos limpou, nos tirou do pó, nos virou do avesso. Ele fez de nós genuínos seres humanos. Isso é o que a mensagem de Jesus crucificado e ressurreto sempre fez. Isso é o que ela ainda faz. Ele continua chamando pessoas. Ele continua virando a vida de pessoas ao avesso. Ele continua nos chamando a viver essa nova vida. Por isso, nessa Páscoa de 2026, o meu convite para você é que você fique fascinado, fascinada com a realidade do Cristo vivo, do túmulo vazio. Se encante, se maravilhe com essa história. Que essa história faça você se deslumbrar com esse tamanho amor de Deus sobre a nossa vida. Mas que a história da ressurreição nos leve a viver com esperança. O reino de Deus, ele se inicia com a morte e ressurreição do Cristo. Não vivemos esse reino ainda de forma perfeita, forma clara, mas a gente já começa a ver e a vivenciar hoje esses sinais do reino. Por isso, Ele não nos isenta da dor, do sofrimento, dos dias maus, dos dias tristes. Mas a Páscoa, a ressurreição do Cristo, é uma lembrança para o nosso coração que nós podemos ter esperança, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou e Ele há de voltar. A gente celebra isso nessa manhã. E a gente vai celebrar isso na mesa nesse instante. Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Nós celebramos a ressurreição do Cristo. Ele está vivo. A sexta-feira não teve a última palavra. Ele ressuscitou. Ele entregou o seu corpo. O sangue foi derramado para que nós pudéssemos ter vida. Para que a nossa esperança fosse renovada. Para que o fascínio fosse experimentado, a cruz precisou acontecer. Por isso, nesse instante, eu quero convidar você, que reconhece o sacrifício de Cristo na cruz, que você se aproxime da mesa, e que juntos, a gente possa nessa manhã, comer do pão, beber do cálice, com alegria, com gratidão, porque o nosso Jesus ressuscitou. Então você pode, enquanto a gente canta, você vem até a mesa, pegue aqui, volte para o seu lugar e aguarde, para que a gente possa comer e beber todos juntos nessa manhã. No mistério de tua glória.
O céu te adora. Ficar em pé para a gente cantar a morte. A morte venceste, o véu tu rompeste. Celebre, celebre, porque a tumba está vazia. O céu te adora. Ele é invencível, és invencível, teu é o reino, tua é a glória, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pão vivo que desce do céu para dar vida para nós. Por isso, em gratidão, com alegria, reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós, juntos, nessa manhã, comamos do pão nessa hora. O sangue foi derramado para que tivéssemos nosso pecado perdoado e uma nova família. Aleluia. É por causa do sacrifício de Jesus na cruz que nós podemos vivenciar e experimentar dessa nova vida. Por isso, gratos a Jesus pelo sangue derramado, em memória de Cristo, bebamos juntos nessa hora. Se você puder, faça uma oração aí de gratidão no seu lugar. Agradeça a Jesus pela sua vida, pela sua ressurreição. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia, Jesus.
Deus, nessa manhã nós queremos agradecer, porque nós podemos celebrar, o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo e isso muda tudo. Por isso que o poder da ressurreição possa mudar o nosso coração, mudar a nossa vida, trazer alegria, esperança, fascínio, maravilhamento diante do fato que nós vivemos diante de um Cristo que ressuscitou. A morte, a tristeza, elas não tiveram a última palavra. O Senhor está vivo. E eu quero orar aqui por irmãos e irmãs que precisam receber disso, dessa alegria diante de dias, de notícias. Que o Teu Espírito nos visite nessa manhã. Que a alegria da Tua ressurreição tome conta do nosso coração. Nos faça ter uma fé vibrante, alegre. Sim, com perguntas, com questionamentos, mas com uma certeza: o Senhor está vivo. O Senhor é o Deus da nossa vida. Nós queremos celebrar isso com alegria nessa manhã. Porque o Teu amor por nós naquela cruz fez com que a nossa vida fosse totalmente diferente. Então nós queremos nos dobrar e nessa manhã aqui de Páscoa, de ressurreição, lembrarmos disso, dessa libertação que nós podemos experimentar por causa do sangue de Jesus que foi derramado. Muito obrigado por isso, Jesus. Obrigado. Faz a nossa vida ser vivida com alegria, com significado. Que haja esperança, que haja esse reconhecimento de que, sim, o Senhor está vivo, por isso nós podemos crer no amanhã. Nós queremos viver isso, Pai. Bendito e adorado seja o Teu nome nessa manhã. Obrigado porque a tumba está vazia, o Senhor ressuscitou. A nossa fé não é vã. Vivemos e servimos um Deus vivo. Queremos celebrar isso com alegria nessa manhã. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes da gente ir embora, eu queria chamar as crianças e a gente vai terminar com elas aqui o nosso culto hoje. Cantando sobre a cruz. E aí depois a gente vai orar para ir embora para o nosso domingo de Páscoa.
Pode esperar aqui. Espera aqui para a gente orar. Ó, se você está visitando a gente aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. A gente tem um presente ali para você. Então passe ali, você que vai ajudar na campanha, não precisa sair sem pressa. Oswaldo, vem orar aqui para a gente, impetrar a bênção aqui com a gente. Espero que você tenha um ótimo domingo, um domingo aí de Páscoa abençoado. Amanhã a gente tem um encontro de oração e domingo a gente começa uma nova série aqui na Conviver, tá? Deus abençoe você e sua família. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai eterno, e o poder, a direção, o consolo, a vida que temos no Espírito, seja com todos nós aqui, especialmente nesse dia em que celebramos a Tua vitória na morte. Amém. Agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.